Olá, boa noite. Tudo bem? Hoje nós faremos uma live sobre o uso medicinal da cannabis. Eu, Eduardo Perim, e Ana Uni, minha convidada. Estamos aguardando as pessoas entrarem. Boa noite. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aguardando um pouquinho. Hoje eu entrei um pouquinho mais cedo, a gente já vai começar a falar. O que vocês gostariam de saber sobre a cannabis medicinal? Como usar a cannabis medicinal? Quais são os usos, quais são as indicações da cannabis medicinal? É o que nós vamos tratar hoje na nossa live. Obrigado pelas pessoas que já estão entrando. Temos uma convidada muito especial que é a Ana Uni, a Ana Gabriela Uni, minha parceira, psiquiatra, especialista em transtornos do espectro obsessivo-compulsivo. Olá, Oi, entrou? boa noite, entramos. Tudo Oi, bem? tudo. Então tá bom. Muito bem, Ana Uni é psiquiatra, ela é pesquisadora de transtornos do espectro obsessivo-compulsivo, pós-doutora pela USP, e é uma grande prescritora de cannabis medicinal, uma grande professora de cannabis medicinal, né? E eu sou Eduardo Perim, psiquiatra, sexólogo, terapeuta cognitivo-comportamental e também prescritor de cannabis medicinal. Hoje a gente vai falar Muito bem. Ana sobre Uni, os usos da psiquiatra, cannabis na ela medicina, né? Então, a cannabis é uma planta que já é utilizada na medicina para fins medicinais desde antes de Cristo, né? E no Oriente, né? Na China, no Tibete, né? E, e ela foi sendo utilizada como medicamento até o início do século XX, quando todas as proibições da cannabis vieram à tona e aí ela se tornou uma droga proibida e mal vista, né? Demonizada, como a gente diz, né? E agora a gente está retomando esse processo de conhecer as indicações da cannabis e como ela funciona, né? Para quais finalidades. E aí, Ana? Boa noite. Boa noite. Bom, aqui estamos nós de novo, né, para falar da cannabis. A cannabis tem muitas utilidades, né? Então, realmente a aplicação dela é muito vasta. A gente precisa de mais estudos, claro. Não tem estudos ainda sobre uma série de patologias, mas a experiência clínica que antecede a pesquisa na cannabis mostra efeitos bastante interessantes em coisas que a gente ainda não tem muita publicação, né? A gente não tem Então, opção terapêutica, né? exato. A gente não tem muita publicação, até porque
O sistema endocannabinoide só foi descrito nos últimos 30 anos, então é uma coisa que o boom está acontecendo agora, né? Então agora é o momento de se começar a fazer mais pesquisa. Mas como é uma planta já usada há milênios, já se sabe dos seus efeitos positivos numa série de situações, e aí aconteceu esse fenômeno de que a clínica está antecedendo bastante a pesquisa. Sim. Né? Então a gente acaba usando em muitas patologias para as quais a gente não tem publicação científica, mas que, baseado em conceitos como a medicina translacional, a gente consegue indicar a pessoas que têm alguma doença refratária, que não melhorou com nada, ou que não tem tratamento, a gente consegue ter essa liberdade de prescrever para esse tipo de caso, e muitas vezes tem ótimas respostas. Na maior parte dos casos, a resposta é muito boa, né? Para vários transtornos. Quando bem indicada e bem prescrita, né? A cannabis tem se mostrado uma ótima opção. A cannabis sativa, ela basicamente tem algumas substâncias mais importantes, né? Primeiro são os canabinoides, que a gente os mais conhecidos, né, do ponto de vista da medicina até hoje, são o tetrahidrocannabinol, que é o THC, e o canabidiol, que é o CBD. Né? Então, o THC é a substância que as pessoas que usam a maconha de forma recreacional querem, porque é a substância que dá as alterações psíquicas características da cannabis, né? A gente chama de psicoatividade, né? E o CBD, assim como a grande maioria dos outros canabinoides, não tem esse efeito, né? Além disso, a cannabis também tem outras substâncias como ácidos graxos, terpenos, flavonoides, que também têm ações terapêuticas, né? E é seguro, Ana, usar a cannabis na infância e na adolescência? Depende, né? A cannabis, existem várias subespécies de cannabis. Isso é uma coisa importante de que as pessoas entendam. Então, atualmente a gente divide a cannabis no que a gente chama de quimiotipos. Então, dependendo do quimiotipo, vai ter uma genética diferente. E aí a planta ela vai produzir mais THC ou menos THC, dependendo da genética da própria planta. Então, existem quimiotipos ricos em THC, quimiotipos com baixo THC, e quimiotipos que têm CBD e THC em proporções semelhantes, e existem quimiotipos que não têm, né? nem THC nem CBD, né? Então, o problema na infância é o uso do THC isolado em doses altas, sem o CBD junto, porque o CBD ele protege contra os efeitos ruins do THC. Então, na infância, a gente precisa usar com mais cuidado, né? Tem que saber bastante sobre o assunto para poder medicar uma criança, mas não é proibido, né? Não é esse terror que muitas pessoas pensam de que você vai dar o remédio e a criança vai ficar psicótica, né? Não é exatamente assim, né? Tomando os devidos cuidados e indicando quando realmente é necessário, a gente consegue fazer um bom tratamento com baixo risco. Isso. O THC é uma substância que é a causa né, é o porquê da maconha, da cannabis, ser uma droga considerada perigosa, né, ao longo do tempo. Né? Então, o THC em altas doses e de forma muito desproporcional às outras substâncias da planta, como acontece na maconha fumada. A maconha fumada ela tem muito THC versus quase nada das outras substâncias da planta. Nesse caso, quando o THC está isolado e está em alta dose,
existe um risco aumentado de psicose, existe um risco aumentado de convulsão, de crises de ansiedade, né? E de dependência também, né? Com o uso contínuo. Agora, quando você associa outros produtos da planta, outros compostos da planta, na verdade, né? O canabidiol e outros, né? Outros canabinoides, outros terpenos e flavonoides, a gente consegue minimizar muito esse risco, né? Tanto que eu venho utilizando, e a Ana também vem utilizando há alguns anos a cannabis, e eu não tive nenhum caso de criança que ficou psicótica ou adolescente que tenha ficado psicótica ou convulsionado ou nada do tipo, né? Importante também falar da segurança da cannabis, né? A cannabis, ela foi testada em altíssimas doses, né? Em animais, e não há relato, nem em animais, nem em humanos, de nenhuma morte causada por cannabis, né? Na realidade, você chega a ter morte, mas com doses altíssimas. Por exemplo, em macacos, a dose foi de 9 gramas por quilo de peso. Então, se você pega um macaco aí de 20 quilos, é o quê? Quanto dá isso em gramas? Dá muito, né? 1.800. É uma Não, quantidade não, que não dá nem para a 1.800 gente gramas. consumir. Exato, é uma quantidade que não dá nem para a gente consumir. Então, por isso se diz que não tem uma dose. O CBD não tem dose letal, ou seja, por mais CBD que você dê para um animal, ele não vai morrer. E o THC, para você conseguir matar, vai ser com doses altíssimas. Então, do ponto de vista de letalidade, é uma droga muito segura. Uhum. Mais segura que o Tilenol, por exemplo, que é de venda livre, né? E que se você tomar uma grande dose pode ter uma hepatite fulminante e morrer, né? E isso que a Ana está falando é uma coisa muito importante, né? A cannabis, ela tem muito menos efeitos colaterais, geralmente, do que a grande maioria das drogas que a gente prescreve na medicina, das drogas alopáticas que a gente prescreve na medicina, né? Então, desde analgésicos, como o Tilenol, que a Ana está falando, né? O paracetamol, até as medicações psiquiátricas também, né? Os antidepressivos, antipsicóticos, a cannabis é muito mais segura do que todas essas medicações, né? E com menos efeitos colaterais, né? E ela traz um benefício amplo na vida ou só nos sintomas, Ana? Olha, eu acho que ela traz efeitos que vão além dos sintomas. A gente está acostumado a pensar na psiquiatria como uma redução de sintomas. Na medicina, em geral, existem poucas doenças que são curadas, né? Então, a gente sabe que uma infecção, você toma um antibiótico e você se cura. Mas a maior parte das doenças são doenças crônicas. Então, pressão alta, diabetes, são todas doenças de tratamentos longos, não existe cura, existe tratamento de manutenção. E com a cannabis, você tem um pouco mais do que simplesmente a redução dos sintomas, dependendo da doença. Então, se você fala, por exemplo, numa doença de Alzheimer, as medicações psiquiátricas tradicionais, elas vão aumentar a acetilcolina e o glutamato, vão diminuir o glutamato para poder melhorar a memória, né? E isso funciona mais ou menos durante um pouco de tempo e depois esse efeito se perde e a pessoa continua evoluindo na demência até que morre, né? A média de tempo de uma pessoa que tem um diagnóstico de Alzheimer é em torno de 10 anos via falecer, né? No caso da cannabis é diferente, porque ela vai agir na causa da doença, né? Então ela restaura o funcionamento normal dos neurônios, ela faz com que aquelas placas, que se chamam placas beta-amiloides e que impedem o funcionamento e a troca de informações entre os neurônios, elas se desfaçam, então ela consegue de fato retardar a evolução da doença. Então, você consegue retardar a evolução da doença e, em alguns casos, você consegue restabelecer conexões neuronais que tinham sido perdidas e melhora de sintomas
que são graves, né? Então, você vê pessoas voltando até um raciocínio lógico, conseguindo conversar de forma adequada, né? Com melhora do comportamento, Tem melhora do comportamento, tem melhora da melhora do sono, memória. do apetite. Então, assim, essas melhoras nos sintomas são bem claras, mas além disso, você consegue ter um retardo na evolução da doença, coisa que é rara de se conseguir com os tratamentos tradicionais, né? Então, você vai um pouco mais além do que é o nosso tratamento psiquiátrico tradicional. Uhum. E as pessoas também, elas, quando usam a cannabis medicinal, os estudos mostram que as pessoas se sentem mais relaxadas, com um humor melhor, né? E conseguem dormir melhor, comer melhor, se concentrar de uma forma melhor, né? Eu não estou falando aqui de maconha fumada, que aí a gente foge do assunto que a gente está tratando aqui na live, né? A maconha fumada, ela tem outros efeitos, né? Agora, a cannabis medicinal, ela melhora realmente a qualidade de vida da pessoa como um todo, né? E como comprar, Ana? Perguntaram aqui. Bom, a gente tem no Brasil duas maneiras de adquirir. Uma é via importação, e aí o paciente precisa ter uma receita médica, fazer um cadastro na Anvisa, a autorização da Anvisa saindo, o paciente com essa autorização fala com a importadora e a importadora faz a compra do produto e ele recebe o produto em casa, né? Uhum. A segunda forma é adquirir os produtos da Abrace, que são os produtos nacionais que a gente tem legalizados, são produtos artesanais, né? Mas que são ótimos, né? Funcionam bem. E para isso também precisa de receita médica, né? Então, receita médica, um relatório justificando a indicação clínica. E como é uma associação, o paciente ele precisa se associar à Abrace, vai pagar uma anuidade, e durante um ano ele vai ter direito de comprar os produtos com o acesso que ele recebe no momento do cadastro. É importante Então, assim, é o salientar, né? tratamento médico. Como? Isso que eu ia dizer, né? Sim, só consegue o produto de cannabis quando você tem um médico acompanhando você, né? E a receita médica, né? E um laudo médico explicando os motivos pelos quais a gente está optando pelo tratamento com a cannabis, tá? Tendo isso, Isso né? é a forma legal de se conseguir a cannabis. A gente sabe que tem várias pessoas vendendo produtos ilegalmente no Brasil, né? Pessoas que fazem contrabando, trazem produtos de fora, ou pessoas até mesmo que plantam nas suas casas e preparam os produtos e vendem, né? A gente não aconselha que os produtos sejam adquiridos dessa maneira, por vários motivos. Primeiro, porque é ilegal. Segundo, porque você não tem garantia de qualidade, né? Então é importante sempre saber a origem do produto, saber a composição que vai ter. Se você não sabe qual a composição exata de um produto, aí sim você corre risco de ter efeitos colaterais indesejáveis, principalmente em crianças e adolescentes. Além disso, tem também a possibilidade de existirem produtos tóxicos dentro desse produto. Às vezes o solo está contaminado com metais pesados, por exemplo, ou outras toxinas. Os herbicidas também acabam, né? Então, tudo isso é importante, né? Mas é muito importante que a gente saiba exatamente as concentrações do que tem lá dentro para que a gente consiga ter um bom benefício daquilo, né? É como qualquer medicação, né? Assim, eu chego na farmácia e peço, sei lá, amoxicilina, tá? Mas de quantos miligramas, né? Assim, quantos miligramas e quantas vezes ao dia eu tenho que tomar aquilo, né? Então, tudo isso, né? É um tratamento muito personalizado, né? Assim, cada paciente vai ter uma dose diferente. Não existe dose padrão para cannabis, tá? Assim, a gente até tem alguns estudos que tentam estabelecer isso, mas na prática clínica isso
não é bem assim, né? Na prática clínica, a gente tem que começar devagar, ir aumentando devagar a dose, e vendo os resultados e tendo um contato com o paciente muito próximo, semanal, quinzenal, tem que estar muito próximo, porque senão demora muito para a gente alcançar uma dose efetiva também, né? E outra coisa interessante em relação ao tratamento com a cannabis é que o papel do paciente é muito mais ativo do que num tratamento tradicional, né? Então, em geral, a relação médico-paciente é, o médico fala para o paciente, tome tal remédio tantas vezes por dia, durante tantos dias e volte daqui a 2 meses, né? E, na realidade, com a cannabis não é assim, porque o paciente ele precisa aprender a se observar, entender como é que aquela planta exerce os efeitos no organismo dele, que é particular e que vai ser diferente do que acontece com outra pessoa, e ajudar o médico a entender isso e escolher qual é a melhor dose, o melhor horário para tomar, a melhor forma de tomar, porque existem muitas apresentações farmacêuticas, né? Então, o papel do paciente é muito maior nesse sentido, né? Ele vai ter um papel ativo para poder descobrir qual é o melhor tratamento para ele. Sim, é. E vamos falar um pouquinho, Ana, das indicações da cannabis, né? Para que ela serve na medicina, né? Então, essa é uma pergunta bem ampla, na verdade. Na psiquiatria, né, a gente tem muitos estudos com... na neuropsiquiatria, vamos dizer assim, né? A gente tem estudos com epilepsia, com autismo, com Tourette, com Parkinson, com Alzheimer, né? Com depressão, com ansiedade, com transtorno bipolar. A gente tem inúmeras patologias com toque, com tique, com TDAH, né? Inúmeras patologias que melhoram muito com a cannabis, tá? E às vezes não melhoram, melhoram mais do que com as medicações convencionais, né? E fora da psiquiatria, fora da neurologia e da psiquiatria, na neurologia também, né? As doenças todas que envolvem neurodegeneração. A cannabis, ela tem um papel protetor do cérebro. Ela protege os neurônios, né? Ao contrário do que se pensava até pouco tempo atrás, que fala que a cannabis mata neurônios. Na verdade, ela protege os neurônios, né? Então, doenças que envolvam neurodegeneração, como Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, etc., melhoram bastante com a cannabis. O que mais, Ana? Em outras áreas também, né? Existem publicações na dermatologia, por exemplo, dermatites que não melhoravam com nada, pioderma gangrenoso, acne, então... Oi? Psoríase, psoríase é bem importante. Áreas como na gastroenterologia, as síndromes intestinais inflamatórias, como doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, todas essas também costumam ter um bom resultado. Que mais? Sistema imunológico. Sistema imunológico, né? Tem várias doenças que podem se beneficiar, não só dos sintomas, por exemplo, nas artrites, a dor da artrite pode melhorar pela ação analgésica dos canabinoides, mas a ação anti-inflamatória e de regulação do sistema imunológico também pode ajudar no controle da doença. Então, as pessoas podem pensar, mas essa planta é um milagre, essa planta resolve tudo. Na realidade, por que ela tem tanta utilidade? Porque o sistema endocannabinoide é um sistema de regulação homeostática do nosso organismo. E todos os outros nossos sistemas, o cardiológico, digestivo, imunológico, hematológico, todos eles se relacionam com o sistema endocannabinoide. Então, a gente vai ter esses efeitos globais no nosso organismo, a gente só precisa entender como utilizar os canabinoides para chegar a essa reorganização, né, do organismo que está doente. Isso. O sistema endocannabinoide é o maior sistema já descrito no nosso organismo,
né? É um sistema que engloba, na verdade, ele regula todos os outros sistemas do nosso organismo, né? Então, é um sistema muito importante, que até pouco tempo atrás não se conhecia, foi descrito na década de 60, né? Começou-se a descrever alguma coisa na década de 60, e agora, né, a gente tem um pouco mais de conhecimento do sistema endocannabinoide, mas ele é um sistema bastante complexo, né? Porque ele envolve todos os outros, né? Então, a Ana está falando bastante sobre a etiologia, sobre a causa das doenças, né? Então, assim, o sistema endocannabinoide, a regulação do sistema endocannabinoide pelos compostos da planta, né? Ele vai melhorar as causas das patologias, né? Ele vai tratar justamente o que está por trás daquele sintoma, né? Não só o próprio sintoma. Tem aqui uma pergunta sobre dor, né? Dor neuropática, no caso. A dor neuropática é muito bem tratada com a cannabis, né? Tanto com o canabidiol, quanto com a planta inteira, né? Os extratos que a gente chama de full spectrum, né? Que contém todos os produtos da planta. A dor melhora muito, não só a dor neuropática é a mais estudada, mas não só a dor neuropática, como a fibromialgia, como outras dores, né? Dor orofacial, etc. Né? Então, é uma boa alternativa, né? Com menos efeito colateral. Inclusive, várias pessoas que se tornam dependentes de opioides, né, morfina e derivados, eles muitas vezes conseguem reduzir muito a dose ou até parar de usar esses opioides por conta do benefício da cannabis, né? Então, além da ação na dor, o canabidiol age no sistema de recompensa e ajuda no tratamento dos vícios, né? Das adições químicas. Isso. Hoje em dia, o melhor tratamento para a dependência de maconha, na minha opinião, é a própria cannabis, né? Só que utilizada de outra maneira, né? A cannabis medicinal. Não só dependência de maconha, né? Dependência de tabaco, de álcool, de maconha, de opioide, né? Já existem várias evidências que mostram que funciona e na prática a gente também vê isso, né? E estão perguntando que se a dificuldade de obter a cannabis, né, a dificuldade de liberação está ligada apenas a preconceito. Atualmente, ainda existem... A pesquisa em cannabis ela ficou estacionada durante bastante tempo porque a droga era proibida. Então, era muito difícil conseguir fazer alguma pesquisa com cannabis, né? De um tempo para cá, vários artigos vêm surgindo na literatura, né? Então, muita gente alega que nós ainda não temos estudos suficientes para prescrever cannabis. Mas isso é uma generalização, porque, assim, existem algumas patologias que realmente a gente já tem evidência suficiente para prescrever, né? Assim, e outras patologias que, pelo mecanismo de ação e pela nossa prática clínica, a gente também já vê resultados, né? Eu acho que além do preconceito, bom, primeiro que assim, o preconceito ele não surge por si só, né? Então, a gente precisa pensar em qual foi a origem desse preconceito que se tem contra a cannabis. E isso começou nos Estados Unidos, quando, por conta da imigração mexicana, os mexicanos foram levando a marihuana, né, como eles chamam a maconha lá, para os Estados Unidos, e o governo começou uma campanha difamatória da maconha, associando a maconha aos imigrantes mexicanos e dizendo que as mulheres que fumavam maconha, elas ficavam fora de si e tinham relações sexuais com os negros, que era uma perversão.
E começou a haver toda uma campanha publicitária do governo para banir a cannabis, e assim foi. Aí sim ela se tornou uma substância proibida que até então não era, né? Inclusive, por curiosidade, foi um brasileiro numa reunião da Organização Mundial de Saúde que quis incluir a cannabis no rol das drogas proibidas, né? Isso, e também por conta de questões financeiras, porque antes o cânhamo era plantado e se usava para fazer, enfim, várias coisas, Tecido, tecidos, papel. cordas, E durante a guerra, toda a produção de cânhamo foi voltada para o exército, para poder participar na Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a guerra, eles baniram, né, fizeram isso de ser proibido, proibiram a substância e se passou, então, a dar mais valor às coisas artificiais. Então, isso aconteceu em vários lugares. Então, na farmácia, passou-se a dar mais atenção às drogas sintéticas, que estavam começando a ser desenvolvidas, do que às plantas naturais. Na indústria, em vez de fazer velas, cordas com produtos naturais, foi se desenvolvendo o plástico, né? Então, teve também todo o interesse econômico por trás para banir o cânhamo e a cannabis. E aí, com isso, depois do discurso médico, né, que se apossou disso, com a questão da esquizofrenia, do risco de desenvolvimento de psicose, né, dizer que frita neurônio e tarará, e aí o discurso médico acabou legitimando essa ideia de que a cannabis realmente é muito perigosa. Então é assim que se começa um preconceito, né? É com propaganda. Né? Então, o que a gente está fazendo atualmente é a propaganda ao contrário, mostrando que não, que ela é benéfica, claro que tem efeitos colaterais, e a gente precisa ter isso em mente, mas que sabendo usar, a gente consegue ter bons resultados em muitas doenças. Então, a única saída para o preconceito é o conhecimento, é a educação. Sim, exatamente. É por isso que a gente está aqui hoje, né? Assim, e tentando mostrar, né, outras visões sobre a cannabis, né? E também a cannabis vem, né? Tem vários produtos de cannabis já no mercado, né? E a gente tem 3 tipos de produtos que são comercializados, né? A gente tem alguns produtos que são de canabinoides isolados, geralmente o CBD, mas atualmente a gente tem alguns produtos também de THC, de canabigerol, que é o CBG, e de CBN, que é o canabinol também, né? Isolados. A gente tem produtos que a gente chama de broad spectrum, ou seja, espectro amplo, né? Que inclui todos os produtos da planta, os canabinoides, terpenos e flavonoides, mas é retirado o THC, né? Para pessoas, para indivíduos que têm uma sensibilidade muito aumentada ao THC, por exemplo, tá? E a gente tem os produtos que são full spectrum, né? Então, contém toda a planta, né? Contém todos os componentes da planta, né? Geralmente com a predominância de 1 ou 2 ou 3 canabinoides, né? Então, geralmente a gente tem uma predominância ou de CBD, ou de THC, ou de ambos. Às vezes algum produto com CBG, né? E etc. Então, mas a gente tem a planta inteira com predominância de 1, 2 ou 3 canabinoides, né? E a gente estuda mais até hoje o papel dos canabinoides. Mas e quanto aos terpenos? Os terpenos, para quem não sabe, são as moléculas que dão o odor das plantas, das comidas, né? Então, por exemplo, as frutas cítricas, elas têm o limoneno, né? Então, o limão, a tangerina, a laranja, e o limoneno, já tem pesquisas comprovando isso, tem ação antidepressiva,
A família dos pinheiros, né, o eucalipto, tem pineno. E o pineno, ele tem uma ação anticolinesterásica, semelhante aos remédios que se usa para Alzheimer. Então, ele também pode ajudar na memória. Então, existem vários terpenos na cannabis, e aí eles vão variar de espécie para espécie, que se somam aos efeitos dos canabinoides, né? Os terpenos, eles são canabinoides modificados, né? Então, na verdade, são pequenas variações das moléculas que vão fazer a diferença entre um canabinoide e um terpeno. E aí a gente entra no conceito do efeito comitiva ou efeito entourage, que é justamente a soma dos efeitos de todos os compostos da cannabis. Então, quando você tem um tratamento com CBD isolado, você tem um resultado X. Se você tem um CBD isolado, mais o THC, mais um terpeno, você vai ter um resultado 3x. Né? Então, você vai ter uma soma dos efeitos de cada uma dessas substâncias. E isso é bem interessante, né? Você consegue, dessa maneira, usar doses menores de medicação. E aí, na prática, né, os estudos em epilepsia, por exemplo, quando eles usam o CBD isolado, eles usam as doses terapêuticas chegam a ser praticamente o dobro da que se usa quando você usa um produto que tem alto CBD e um tiquinho de THC para ajudar. Com isso, você usa uma dose menor, vai ter menos efeitos colaterais e vai gastar menos dinheiro, porque esses produtos são caros, né? Então, quanto menor a dose que fizer efeito, melhor para o nosso bolso. Isso. Os canabinoides, terpenos e flavonoides, eles realmente têm esse efeito em conjunto, né? Que é muito importante. E que produz resultados, né, com doses menores, como a Ana está falando. Ana, talvez a gente possa falar um pouquinho da nossa prática, né? Não, assim, para que patologias que você utiliza mais a cannabis? Quais são as principais indicações no seu consultório? Bom, no meu consultório é muito enviesado, né, digamos assim. Eu atendo muito síndrome de Tourette, tem dias que eu atendo 5 pacientes com Tourette num dia só. Então, acho que a grande maioria dos meus casos são os casos mais graves de Tourette. E aí, por conta da experiência com a cannabis, várias doenças neurodegenerativas também eu tenho tratado. E insônia, né? Insônia, ansiedade. As pessoas procuram muito alternativas boas para insônia e ansiedade, porque os ansiolíticos, os benzodiazepínicos, eles causam dependência e prejudicam a memória, né? Então, muitas pessoas estão procurando porque querem reduzir o consumo desse tipo de medicação, por conta dos efeitos colaterais e dos riscos de dependência, né? Isso. No meu E no seu? No meu consultório, eu também tenho um consultório enviesado, porque nós somos especialistas na mesma coisa, né? No transtorno obsessivo compulsivo, Tourette, déficit de atenção com hiperatividade e alguns casos de sexualidade eu também utilizo a cannabis, né? Mas fora isso, a gente também utiliza a cannabis com bastante sucesso para ansiedade, né? Para insônia, para dor, né? Para depressão, né? Então, existem muitas indicações, né? E a gente que trabalha com cannabis, às vezes a gente recebe até coisas que não são exatamente da nossa área, né? A Ana está falando, por exemplo, de doenças neurodegenerativas, né? Que teoricamente ficariam com os neurologistas, mas a gente acaba abarcando algumas patologias de outras especialidades também, né? Doenças ginecológicas, endometriose, por exemplo, né? Então, é uma gama muito grande de indicações e de resultados muito promissores, né? Os pacientes reumáticos também, né? Os pacientes com lúpus, com artrite reumatoide, com fibromialgia, também são
pacientes que procuram bastante, né? Uhum. É, das doenças dermatológicas também acabam me procurando às vezes, né? E assim, o importante é a gente realmente saber medicar, né? Ter um médico que saiba realmente, conheça a cannabis e etc, né? Isso é essencial, né? E, Ana, o que te atraiu para estudar cannabis? Foi a Tourette, né? Por conta dos casos refratários de síndrome de Tourette, eu já lia, eu acompanhava essa literatura sobre o uso do THC, porque esses estudos começaram na Alemanha usando o dronabinol, que é um THC semissintético. E aí a gente tinha esses estudos, sabia que funcionava para Tourette, mas não tinha aqui no Brasil. Então, quando começou a se fazer a importação, que primeiro foi liberada para epilepsia e para esclerose, para a espasticidade da esclerose múltipla, né? Então, assim, antigamente o médico só podia receitar para essas duas doenças. Eu fiquei esperando, né? E depois de um ano, a Anvisa liberou para outras doenças, e aí eu comecei a usar na síndrome de Tourette. E aí eu fui vendo os benefícios em outras áreas, né? Além dos tiques, e comecei a ampliar a aplicação clínica. Uhum. Maravilha. Bom, eu me inspirei na Ana para começar a estudar cannabis, né? Tô nessa área né, porque conhecia, né, por meio dela e comecei a estudar e me apaixonei também pela área, né? Eu gosto muito. Eu acho que a gente tem respostas realmente muito diferentes com a cannabis do que a gente tem com as medicações alopáticas. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque geralmente as medicações alopáticas elas têm uma, duas. Ele age em 2 sintomas, 3 sintomas, eventualmente, né? Então muitas vezes você tem que colocar um remédio para isso, outro para aquilo, outro para aquilo, outro para aquilo, né? E na cannabis, muitas vezes, ela abarca muitos sintomas diferentes ao mesmo tempo, né? E eventualmente ela pode ser usada sozinha, né? Em monoterapia, para alguns casos, não para todos. Uma pergunta que eu sempre escuto é se eu começar a tomar cannabis, eu vou tirar todos os meus remédios? Fala aí, Ana. Bom, a gente nunca pode prometer isso, né? Porque as doenças elas são muito complexas. Existem casos de pessoas que realmente conseguem tirar os outros remédios e ficar só com a cannabis, mas tem pessoas que não, né? Existem epilepsias refratárias que usam, sei lá, 6 remédios, às vezes 7 remédios, e aí colocando a cannabis conseguem tirar um ou dois deles e baixar muito a dose dos outros. Mas o importante é não fazer isso sozinho, fazer isso somente com um médico, de forma muito cautelosa, né, porque existem doenças que são muito graves, né? Uma crise convulsiva pode matar uma pessoa, né? Então, não é para se brincar com isso. Então, é possível, sim, reduzir remédio e às vezes até tirar, mas nunca pense em fazer isso por conta própria. É. E às vezes, assim, uma outra coisa que eu falo sempre para os pacientes, né? Olha, você está tomando aí 4 remédios diferentes, né? A gente vai tentar a cannabis junto com eles a princípio para a gente alcançar uma resposta, porque você está tomando esses 4 remédios e não alcançou uma resposta. Então, o primeiro objetivo da cannabis é ter uma resposta, né? Depois que a gente alcançou a resposta e a resposta está firme, né? Ela está Firmada. consistente, aí sim a gente pode eventualmente conseguir diminuir medicações e etc, né? E os pacientes ficam muito ansiosos com a coisa da dose também, né? Eles perguntam muito assim, nossa, eu tô tomando 3 gotas de manhã e 3 gotas à noite, não aconteceu nada comigo, né? Mas é aquilo. A cannabis é muito individual,
Tem gente que com 3 gotas de manhã e 3 gotas à noite fica bem. Tem gente que não faz efeito nenhum, né? Então, a gente precisa sempre... É um tratamento personalizado mesmo. É um tratamento muito individualizado, né? E... Deu Você... branco. Agora... Pensando aqui, o que mais? Que mais, gente? Vocês não querem fazer perguntas? Aproveitando aqui a participação da Ana. Vocês não gostariam de saber coisas aí, né? Olha, atualmente eu tenho no meu consultório muitos pacientes tomando cannabis e a grande maioria deles teve uma resposta muito positiva, tá? Sim, uma minoria dos pacientes acaba não respondendo, como acontece com qualquer outra medicação também, né? Mas eu percebo uma taxa de resposta, né, maior com a cannabis do que a gente vê com os medicamentos alopáticos em geral, né? Esse é o geral, né? Assim, não posso dizer especificamente. Olha lá, surgiu uma pergunta aqui. Até quantas gotas pode se tomar, Ana? Então, não tem como a gente saber, né? Cada pessoa é uma pessoa diferente. Existe a situação em que o sistema endocannabinoide dela está, se está hipoativo, se está hiperativo, e como é que a gente vai regular ele. Existe o tamanho da pessoa, o peso, a quantidade de gordura que ela tem, existe a genética dela, como ela metaboliza as medicações. Então, são tantos fatores que a gente nunca sabe qual é a dose que determinada pessoa vai usar. Por isso que a regra é, comece com pouco, vá subindo devagar e sempre, até ter benefício. Né? Tendo benefício, a gente pode estacionar. Né? Tem pessoas que usam doses muito altas, tem pessoas que usam doses muito pequenas. Então, esse é um problema. A gente realmente nunca sabe que dose vai usar e tem que ir experimentando. E a cannabis é para a vida toda? É para quem começou a usar a cannabis tem que usar o resto da vida, Ana? Não necessariamente, né? A gente não tem ainda estudos de segmento de longo prazo para saber se de fato tem que ser a vida inteira. Eu acredito que não, principalmente dependendo da situação. É claro que se você começa a cuidar de uma pessoa que tem 80 anos e está com Alzheimer, provavelmente ela vai usar a vida inteira, né? Agora, uma criança de 5 anos que tem autismo, será que ela vai usar a vida inteira? Talvez não. Eu tenho paciente já com autismo que parou de usar e se manteve bem, conseguiu, né? Os ganhos que ele teve foram enormes e se mantiveram mesmo sem o uso, né? Então, são perguntas importantes para as quais a gente ainda não tem resposta e estamos aprendendo na prática. Outra coisa que eu sempre, quando me perguntam assim, mas doutor, esse remédio é para usar o resto da vida? Eu falo, olha, gente, não sei. Porque assim, daqui a 5 anos, como é que vai estar a medicina? Daqui a 10 anos, como é que vai estar a medicina? Tudo vai mudar, né? Como que você vai estar, né? Como que o paciente vai estar daqui a... Então, na verdade, essa fala de tomar para sempre é uma fala que eu mesmo não tenho com os meus pacientes. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não tem como saber, né? Nem o paciente, nem o médico, tá? Os efeitos colaterais são os mesmos dos medicamentos alopáticos ou são mais perigosos? Na verdade, os efeitos colaterais da cannabis geralmente são leves e passageiros, tá? Então, geralmente, no início do tratamento, a gente tem sonolência, tontura, um pouco de diarreia e depois isso some, tá? Eventualmente, alguma pessoa se sente assim levemente como se tivesse bebido um pouco, por exemplo, nos primeiros dias. E depois isso passa, tá? Então, assim, ele tem muito menos efeito do que as medicações alopáticas, né? E geralmente esses efeitos colaterais são leves e passageiros, né? A cannabis é um tratamento acessível do ponto de vista financeiro? E vai depender também do produto, né? E da dose que você precisa.
Se você consegue ter resposta terapêutica com uma dose pequena de um produto da Abrace, você vai gastar pouco. Se você é uma pessoa que precisa de doses altíssimas e que precisa de produtos que são importados, você vai gastar muito, né? Então, realmente, a gente não tem como saber de antemão o que é que vai acontecer, né? Isso. E é importante também falar que há pouco tempo, né, a Câmara votou um projeto de lei 399 que libera, né, o cultivo da cannabis aqui no Brasil, a produção dos produtos aqui dentro do Brasil, que ainda não é liberado, né? E isso tende a baratear muito os produtos, né? Outra coisa é a competição entre as empresas, né? Então, cada vez tem surgido mais empresas de cannabis, né? E elas competem entre si, então elas precisam ir baixando o preço, né? Senão não tem como elas venderem, né? Então, nada como a concorrência, né? Nada como ter alternativas, né? Tem produtos. É importante também, às vezes, o frasco do produto, por exemplo, você pega um produto importado, o frasco custa bem mais caro do que um produto da Abrace ou um outro produto mais barato, tá? Porém, quanto tempo dura esse produto? Né? Porque às vezes você paga mais caro no frasco, mas quanto tempo ele dura com você? Né? Então, isso também tem que ser levado em conta. Se a pessoa usa doses baixas, talvez o da Abrace seja melhor. Se a pessoa usa doses muito altas, às vezes não. Né? Então, é, é um pouco por aí. Né? Para insônia crônica, Ana, qual é o melhor? O CBD isolado ou o CBD com baixo teor de THC, né? Eu entendo aqui um CBD full spectrum. A insônia, tem vários estudos feitos já com insônia, tanto em modelo animal como em humanos, e eles mostram que a dose sedativa do CBD é bastante alta, é acima de 160 miligramas por dia, que é uma dose importante. Então, quando você coloca um pouquinho de THC, você vai ter resposta com uma dose menor. Além disso, o resultado no sono é melhor com a presença do THC. A gente não indica o THC isolado, porque o THC isolado ele muitas vezes prejudica o sono, né? E também ele causa tolerância. Então ele pode de início ajudar no sono, mas com o passar do tempo ele vai perdendo esse efeito. Então, no caso de insônia, o melhor são os produtos com alto CBD e um pouco de THC. Isso, maravilha. Qual a diferença da cannabis que a gente vende aqui no Brasil, né? A Abrace, por exemplo, com relação aos importados? Os produtos da Abrace e os importados são de muito boa qualidade. São produtos muito bons, né? E são legalizados, tá? O que muda muitas vezes é a dosagem, né? Então, os produtos da Abrace às vezes têm uma dosagem menor, né, do que os importados, mas são de boa qualidade igual, tá? Assim, não tem diferença. Então, o que vai mudar, na verdade, é qual é o produto escolhido para você, para o seu caso. É isso que vai mudar a conduta, né? Então, assim, dependendo do que a gente vê no quadro clínico, a gente vai indicar um produto ou outro com mais benefício. Também perguntaram aqui se o produto da Abrace não é gratuito. Não, não é gratuito. O produto da Abrace tem que se associar, né, pagar uma anuidade para a Abrace, e aí os produtos, você tem acesso à compra dos produtos, tá? Alguns casos, os pacientes às vezes têm entrado com processo judicial para conseguir gratuitamente alguns produtos, né? É um processo que geralmente é longo, né? Geralmente dura mais de um ano para se conseguir, né? E precisa de um advogado, né? Um advogado que tenha experiência nessa área também, né?
mas é possível conseguir. Eu tenho alguns pacientes no meu consultório que conseguiram, né? Entraram com processo judicial e conseguiram, né? Então, é possível também. Existe também uma expectativa de que o SUS comece a ter, né, produtos à base de cannabis também, principalmente o canabidiol, no caso, né? E... A questão do SUS, eles acabaram de vetar, né? O vetaram? fornecimento, Tava vetaram sabendo. o fornecimento do SUS, do canabidiol, né? Então, por enquanto, está em aberto. É possível que, quando comece o plantio aqui no Brasil, se eles aceitarem colocar a cannabis na farmácia viva, que é a entrega dos produtos fitoterápicos pelo SUS, ele esteja disponível, mas eu acho que ainda vai levar um bom tempo até se conseguir isso. Isso. Tô tomando o canabidiol full spectrum, a pergunta aqui, né? E não tá melhorando meu sono. Tenho insônia crônica. Tá muito difícil acertar a dose. Como saber a dose adequada para insônia? Não existe uma dose adequada para insônia. Essa é a questão, tá? A gente tem que ir com a nossa experiência clínica e ir tratando. Às vezes é necessário aumentar um pouquinho a dose de THC, né? Junto com esse produto que é o full spectrum que a pessoa está citando aqui, né? Então, muitas vezes precisa se associar um pouco mais de THC e aí a gente utiliza os óleos, geralmente os óleos da Abrace com essa finalidade, tá? E tem que saber também qual é a dose que está sendo usada, né? Porque se esses 3.000 estão num frasco de 30 ml, são 100 miligramas por ml. Mas se ele tiver num frasco de 60, são 50 miligramas por ml. Então, não tem como a gente saber se a sua dose está sendo pequena ou não, né? Isso. E existem alguns produtos importados também que tem um teor maior de THC, né? Além dos produtos da Abrace, né? Gente, a gente está chegando ao fim de mais essa live, né? E gostaria de agradecer muito a minha parceira Ana Uni, né? Que tem participado aqui das lives comigo, né? A gente tem uma série de parcerias aí, né? O livro também, né? E gostaria de agradecer a todo mundo também que participou, que fez perguntas, né? Que assistiu a nossa live. E aí, semana que vem, na quarta-feira, às 8 horas da noite, nós vamos falar de parafilias. Eu e o Diego Viviani, psicólogo e sexólogo. Ana, se despede. Então é isso, pessoal. Tem muito assunto para a gente falar, mas a gente vai estar sempre de volta aqui, abordando um pouquinho do tema, e são todos sempre bem-vindos. Isso. Muito bem. Muito obrigado, Ana. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.